O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Nós sabemos e aprendemos desde a nossa catequese que para que nós possamos professar a nossa fé, é preciso que nós sejamos coerentes com 2 situações. A primeira delas é sentir a necessidade de ser perdoado por Deus, ou senão compreender que nós constantemente precisamos de conversão. Costumo dizer que nem sempre, ou nem todos, podem dizer que de fato estão convertidos. Nem mesmo o Papa, nem mesmo o nosso arcebispo, porque a conversão significa a perfeição total. E nós somos tão pecadores, somos tão falhos. Por isso que nós utilizamos aquela expressão de que a igreja, ela é santa, porque ela é assistida pelo Espírito de Deus e ela foi formada do âmago do coração de Deus, da vontade de Deus em Cristo. Mas nós que compomos esta igreja somos pecadores. Para agregar então o nosso testemunho de fé, é preciso que nós compreendamos que somos pecadores, para também num ato ou num gesto de humildade e simplicidade, que nós tenhamos o desejo de recorrer ao sacramento da reconciliação ou pedir constantemente o perdão a Deus pelas nossas faltas. Agregado a esse testemunho de fé, agregado ao nosso desejo de conversão ou nosso desejo de reconciliação, está a nossa perseverança. Porque também nós poderíamos muito bem cruzar os braços e dizer: já que eu sou pecador mesmo, então não tenho remédio, não tenho emenda. E se nós portarmos desse jeito, é como se nós também colocássemos um basta naquilo que é a graça santificante de Deus. Que Deus sabe que nós somos pecadores, sim, mas Deus também quer sentir da nossa parte a necessidade de pedir perdão pelas faltas. E o Salmo 23 dizia: é assim a geração dos que buscam a face, ó Senhor, Deus de Israel. Deus conhece essa geração, sabe que é uma geração, e conforme o próprio Cristo intitulou, é uma geração perversa, que muitas vezes trama e quer tramar muitas vezes aquilo que é da vontade de Deus. Mas segundo a nossa condição pecaminosa, nós enveredamos por caminhos tortuosos, mas por isso então que Deus olha para nós com quem tem compaixão, com quem tem piedade, e coloca no nosso coração o desejo de voltar para os seus braços, senão desta conversão. É assim a geração dos que buscam vossa face, Senhor, marcado pelo pecado, mas ao mesmo tempo com o desejo de buscar, como diz o próprio Evangelho, colocando este verbo: buscar constantemente viver na graça santificante de Deus. E São Paulo vai dizer isso através dessa carta a Tito, servo de Deus, que é Paulo e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus na fé e a conhecerem a vontade da piedade divina, que se apoia na esperança da vida eterna. Enquanto nós peregrinamos, manifestamos a nossa fé sem perder de vista
o nosso ato de perseverança naquilo que culminará nosso ato de esperança, que é justamente a vida eterna, ou seja, contemplar a face de Deus no seu reino. Através do Evangelho, Jesus disse aos discípulos: é inevitável que aconteçam os escândalos. Portanto, os escândalos estão por toda parte. E o nosso tempo, como ele compreende-se de tantos escândalos, tantas coisas erradas, nós até aparentemente acostumamos com as coisas erradas, com esses escândalos. Quando acontece, não mexe tanto conosco. Mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor que para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse ao mar. Quer dizer que esses escândalos podem vir das trevas, podem vir então do mundo, mas daquele que opta então a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, jamais poderá acontecer. Porque se isso acontecer, denigre a imagem de Cristo em nós, ou mancha a própria imagem de Cristo na igreja, no qual ela está, não é, com a face do próprio Deus em Cristo revelada a todos nós. Quando Cristo diz então que é inevitável que aconteçam os escândalos, porque eles estão por toda parte, e o demônio, de certa forma, atiça-nos todos para que nós causemos esses escândalos. Mas depois, atenção com isso, do que é melhor então morrer desta forma, com a pedra de moinho no pescoço, do que escandalizar um desses pequeninos. E quando diz aqui os pequeninos, não significa as crianças, mas inclusive aqueles que não professam a fé conosco. Os ateus, por exemplo, são pequeninos perante a grandiosidade de Deus, que não conseguiram perceber a presença de Deus. Então nós que optamos, nós que seguimos, temos que ter muito cuidado com isso, né? E é claro que dentro desta condição, nós também assumimos aquilo que o próprio Cristo diz, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. E esta expressão, ela é fundamental: estou arrependido. Até mesmo quando nós vamos ao confessionário, não é difícil deparar com penitentes que chegam ao confessionário, mas que não há nenhuma contrição. Até vem sorrindo, parece que cometeu uma grande festa pelo pecado. Então não há um desejo de reparação, não há um desejo de conversão. Não é complicado, não é difícil. Volta e meia eu deparo com pessoas que vêm se confessar, mas que não têm um pingo, podemos dizer assim, de contrição ou desejo de manter no próprio grau de santidade que é nos concedido através do sacramento. Por isso então que essa expressão, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. E depois os apóstolos vai dizer, aumenta a nossa fé, porque eles compreendem, através dessa expressão de Cristo, que como é complicado viver os desígnios de Deus. E nós já meditávamos isso numa outra realidade. Aumentar a nossa fé, ninguém sabe qual é a densidade, o tamanho da fé de cada um. Mas quando os discípulos manifestam, aumenta a nossa fé, para que a nossa fé, que seja pequena, mas que ela seja, não é, uma fé precisa, seja uma fé consistente. E justamente para não causarmos os escândalos, e justamente para nós também sermos humildes, para pedirmos perdão a Deus e perdoar quem nos ofende. Então por isso que eles pedem, assustam todos, aumenta a nossa fé, Senhor, mas se aumentar, não em grau, aumentar na compreensão do que é viver os desígnios do Senhor. E o Senhor vai dizer, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas nós talvez não temos esta fé tão precisa, tão consistente, justamente para arrancar de dentro de nós aquilo que nos causa um certo rancor, uma certa dor, e mais ainda, que causa essa dor no Senhor, porque não há contrição, não há arrependimento, portanto, não há perdão. E ainda só retomando em relação também a esse escândalo. Então a gente pensa que os escândalos são os escândalos políticos, da corrupção. Nós tantas vezes escandalizamos, não é?
Então os pais, quando brigam diante dos filhos, então causam um grande escândalo, desgostos para os filhos. Quando não sabe educar os filhos, também não deixa de ser um escândalo, e sobretudo naquilo que diz respeito à educação religiosa, na fé cristã, não deixa de ser um escândalo. Quando, de certa forma, nós arranjamos confusões por tudo e qualquer coisa, não deixa de ser um escândalo. Eu ainda meditava de manhã, quando eu celebrava, de que quando eu ponho a camisa de clésima, que me dei como padre, e vou ao supermercado, e que muitas vezes no caixa está muito demorado, aí costuma, né, a pessoa que está atrás dizendo, mas a caixeira também, ela fica enrolando, ou senão porque tem muita idade, ou não sei o que, começa a reclamar. Isso vai instigando a gente a querer falar da mesma forma. Daqui a pouco, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver atento, a gente começa a falar da mesma forma. É o padre que está falando. O padre, aquela senhora que vai à missa todos os domingos, é aquele da Eucaristia. Olha, aquela catequista que está falando. Então, como é fácil hoje escandalizar, não é? Então, se a gente não tiver cuidado, não é só porque estou com a camisa de clésima, ou porque eu levar aqui uma placa dizendo que eu sou ministro da Eucaristia, ou que eu sou um catequista, mas a minha postura de cristão, a minha postura de homem de fé, a minha postura de educado na própria fé, na própria religião. Como aquilo que nós sabemos, ser cristão é ser outro Cristo com as pessoas no qual nos convivemos, não é? No dia a dia. Portanto, é fazer refletir o brilho da face de Cristo com as pessoas ou no mundo em que nós vivemos. Que assim seja.